Então, querido líder, querida líder da Pastoral da Pessoa Idosa, eu gostaria muito de estar aí e participar com você destes momentos da leitura orante da palavra. Os compromissos são inúmeros e as possibilidades se limitam, mas mediante a gravação, a tecnologia nos coloca muito próximos. Quais são os passos para a leitura orante da palavra, proposta e repetida nos últimos anos pela Igreja com grande ênfase? Foi esta a oração de muitos dos santos desde os primeiros dias do cristianismo. Por que é relevante a oração ou buscar o encontro com o Senhor mediante a leitura orante da palavra? Porque nas nossas orações quase sempre somos nós a falar. Falamos. Temos pedidos justos, é verdade, louvores, bem explicados sim, e justificados, é evidente. Mas se só nós falarmos, é como se Deus não tivesse nada a dizer. E quem ora sem ouvi-lo, talvez terá dificuldades em compreender a profundidade, largura e altura do amor de Deus, como fala São Paulo. Mas para aprender a ouvir a voz do Senhor, não basta simplesmente calar-se. O diálogo mediante a palavra, a leitura orante, é uma poderosa mediação. Claro, é preciso metodologia e disciplinamento. Conversar com qualquer pessoa é preciso é necessário que se observem algumas premissas. Muito mais quando a conversa é com Deus e quando queremos ouvi-lo. Como se faz a leitura orante da palavra? Você pode ver, está a ser projetado uma série de passos. Eis o primeiro: pacificação interior. Tomar consciência da própria corporeidade. Sem esta pacificação, quando paramos para orar, afloram a recordação, a dívida, a conta para pagar, a palavra dura que uma pessoa nos pronunciou, a mágoa que temos de alguém, o cansaço que nos domina, a frustração por não termos conseguido certas metas, enfim, é só parar que nossa mente será ocupada por centenas de recordações. Não é possível a concentração. Quase sempre se diz, quero rezar, mas não consigo me concentrar. A pacificação interior ainda não é a oração, mas é condição para que se possa orar. Trata-se aqui de algumas técnicas de relaxamento para poder não apenas silenciar a boca, ela não fala, mas para acalmar e silenciar a inteireza da própria pessoa. No momento seguinte, faremos aqui alguns exercícios, o modo como eu faço. Há muitos métodos. Eu começo por sentir os cabelos, eu tenho que me concentrar para isso. Os olhos, a nuca, o pescoço, parte por parte, vou descendo até chegar aos pés. Ocupam 5 a 7 minutos. Mas então estou pronto para me concentrar. E surgem possibilidades muito interessantes. Ainda para a oração, perdoar ou pedir perdão.
Para orar é preciso, sim, estar num estado espiritual de paz. Pode ser que minha consciência me inquiete. Eu pronunciei alguma frase que feriu. É possível que eu tenha tido algum gesto que desaprovo e que me deixa decepcionado comigo mesmo. É a hora de pedir perdão. Não preciso me corroer, me ferir ou me condenar. Deus não me condena, então nem eu vou fazer isso. Mas pedir perdão, sim. Os arrependidos sempre são mais suscetíveis, mais abertos à graça. Ou então preciso perdoar. Aquela palavra que me disseram, aquele gesto indelicado, aquela frieza de alguém em relação a mim, aquela crítica, talvez faltaram de caridade. Seja como for, estou triste, ou golpeado, ou ferido. Orar nesta situação não é fácil. Então eu me exercito para dizer a Deus que eu estou perdoando aquela pessoa ou aquelas. Se o fato que me fere ou o mal que me fizeram foi muito grave, que só ao recordar já sinto uma dor muito grande, se eu não consigo perdoar, pode acontecer. Neste caso, eu vou pedir que venha o Senhor a perdoar em mim. Eu não consigo, Ele consegue. Então que venha Ele perdoar quem eu não consigo. E esqueço, não toco mais neste assunto. Deixe que o Senhor tem seus tempos e seus critérios para perdoar. Depois deste segundo passo, o do perdão, este ocupa 1 minuto e meio a 2, não é preciso longas orações, ou muitas palavras, melhor, não é preciso. Então vem o terceiro passo, invocação ao Espírito Santo. Por quê? Para que a minha oração com a Bíblia, com a Palavra de Deus, não seja apenas interpretação de um texto religioso de caráter literário. Não isso. Eu quero rezar com a Palavra de Deus. Era assim que orava Maria. Invocar o Espírito Santo. Foi ele quem inspirou o escritor, o autor bíblico. Ele vai inspirar o leitor. Quem escreveu o fez com fé. Quem vai agora ler para orar, vai fazê-lo com fé. É o Espírito Santo que sustenta a fé de cada um. Então eu o invoco para que ele venha iluminar a minha mente, os meus afetos, a minha vontade, a minha inteligência. Tudo isso para compreender bem a palavra por ele inspirada. Também aqui não é preciso muito tempo. 1 minuto e meio a 2 minutos. Em seguida temos o quarto passo. Agora sim, eu vou ler a palavra do Senhor. Vou ler atentamente, lentamente, o texto escolhido do Evangelho. Para o nosso caso, hoje, é o texto dos discípulos de Emaús, mas pode ser o da multiplicação dos pães, a cura do cego, a cura do paralítico, o discurso da montanha, qualquer texto dos evangelhos. É melhor começar pelos evangelhos sinóticos, isto é, Lucas, ou Marcos, ou Mateus. Mais adiante, quando já estivermos bem treinados na arte da leitura orante, poderemos nos servir também de João, de Paulo. Mas por agora, comecemos com os evangelhos. E o evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús, é o nosso texto de exercitação.
Mas agora, por este instante, por esse momento, estou falando do quarto passo. É preciso ler lentamente. Se lermos às pressas, não perceberemos o sentido de certas palavras, o alcance de certos gestos, o segredo de certas atitudes e intuições dos personagens bíblicos. A leitura lenta e cuidadosa favorece a profundidade. A leitura apressada é como abraço apressado. Não comunica nada. E ninguém gosta. Eis o quarto passo. Ler várias vezes. Pelo menos 2 vezes, mas talvez 3. Ninguém faz a leitura orante com pressa. É preciso reservar um bom tempo. 40 minutos, 1 hora até. Mas esta hora passa com grande rapidez, uma vez que é uma espécie de encontro feliz e sereno com a pessoa de Jesus Cristo. Depois do quarto passo, ou melhor, eu estava esquecendo, na leitura atenta, ainda estou no quarto passo. Depois de ler várias vezes, eu preciso concentrar minha atenção em certas frases, em certas palavras ou gestos das pessoas. Jesus, os discípulos, os fariseus, os doentes, o povo, enfim. Não apenas o que está escrito, mas a nossa imaginação nos ajuda a também concentrar-nos sobre os gestos. E então sim, podemos passar ao quinto passo. Imaginar o cenário da leitura do Evangelho. Sim, aqui, depois de lido o texto 2 ou 3 vezes, eu posso imaginar o ambiente, uma praça, se foi em praça, uma casa, se o evento lido aconteceu dentro de uma casa, uma montanha, se aconteceu na montanha, o ambiente, as pessoas que estão por lá, as que chegam, as que saem, as fisionomias sofridas, as fisionomias alegres ou aquelas marcadas pela inveja, no caso dos fariseus. Enfim, imaginar o cenário, as disposições interiores, as reações das pessoas. Todo este jogo de imaginações não é apenas fantasia. Na fantasia, eu crio imagens do que eu gostaria que fosse. Aqui, eu crio as imagens somente aquelas que são coerentes com o texto lido. Este momento é muito importante. E eu tenho que ser fiel ao que eu li, não aquilo que eu gostaria ou me agradaria. A imaginação, nesse caso, é um poderoso meio para fazer-me participante daquele cenário que o texto relata. Feito isso, cumprido o quinto passo, tendo imaginado todas as cenas e pessoas e ambiente e contexto, chegamos ao sexto. Inserir-se no cenário, tornando-se um dos protagonistas. Talvez seja esse o momento mais importante de toda a leitura orante. Todos os outros 5 passos anteriores foram para preparar este. Inserir-se no cenário, tornando-se um dos protagonistas, o que significa? Significa que se eu imaginei tudo o que tinha lido, agora eu ponho a minha história, o meu nome pessoal, entre um daqueles protagonistas, os meus problemas, os meus pecados, as minhas belas experiências igualmente. E vou identificar a minha história pessoal com aquelas dos personagens do texto que eu li. Um exemplo, na cura de um leproso. Hoje,
se a lepra não existe, se eu não tenho lepra, a hanseníase, aquela doença física, mas eu tenho algumas lepras que me empobrecem, que me esvaziam, que me envergonham, que me humilham ou que me afastam de Deus. Ou então o paralítico, o texto da cura do paralítico, não é apenas um milagre para um paralítico que vale só para quem tem paralisias físicas. Aquelas paralisias que emperram em mim as disposições à comunhão, tudo aquilo que me paralisa, que me esvazia, que me empobrece. Ou então as minhas cegueiras no caso do cego. Mas pode ser que sejam as minhas fomes na multiplicação dos pães e que eu não consigo percorrer o meu caminho. Enfim, todos nós temos muitos pontos de identidade com aqueles personagens que se encontram com Jesus. Às vezes eu sou um fariseu que mais cobro do que me disponho. Eu posso ter este limite. Enfim, eu me identifico com o meu nome e a minha história com aqueles personagens do texto. É evidente que eu não sou Jesus o Salvador, mas fora disso, às vezes eu sou um discípulo que não entende que falta de fé, que tem falta de fé. Às vezes eu sou um ferido, um leproso, um cego, um paralítico. Outras vezes eu sou um fariseu que exige demais, cobra e não ama. Enfim, eu posso me identificar com aqueles personagens lidos. É como se eu pusesse a minha história e a minha identidade no texto bíblico. Por este meio, eu integro na minha existência a existência do Evangelho. Por que é que não tem nome o paralítico que Jesus curou, ou o leproso? Ou então o cego? Ou então aquelas pessoas que foram beneficiadas pelo milagre da multiplicação dos pães? Não tem nome porque eu sou chamado a colocar o meu nome aí e a minha história. Feito isto, aqui vai um pouco mais de tempo. Uns 7 a 10 minutos. Claro, porque quando Jesus fala, perdoados os teus pecados, no caso do paralítico, e eu sou o paralítico, foi para mim, que palavras ele tem a dizer a mim? Ele disse àqueles personagens do texto, mas o texto é uma leitura viva, então diz a mim. Agora é o diálogo com o Senhor e o Senhor comigo. E eu passo ao 7º passo, então. As palavras pronunciadas por Jesus valem para mim. Sua ordem, se foi uma ordem que ele deu. Seu pedido, não temas, crê somente. Foi isso que ele disse a Jairo. Ou a sua recomendação, a sua exigência, aquela do texto que eu li, valem para mim. Mas não é apenas uma ideia transmitida por Jesus, é a sua pessoa. Ele olhou para o leproso, ele tocou. Então eu posso sim senti-lo tocando-me, olhando-me, falando-me. Se ele sentiu compaixão, também por mim ele sente. Se ele me dá ordens, também a mim ele dá. Se ele corrigiu os discípulos, sua palavra de correção pode valer para mim. Sim, a minha história e a minha pessoa, nesse 7º passo, se tornam destinatários daquela palavra por ele pronunciada. Depois disso, também aqui alguns minutos, não é preciso muito tempo. Todos esses passos somados vão longe. Chegamos ao 8º, conclusivo. Agora,
se eu já ouvi o que o Senhor me disse, porque eu me inseri naquele cenário e me tornei um dos personagens e contemplei tudo aquilo, todas aquelas cenas, aquele jogo de cenas. Agora, quais são as minhas palavras de adesão e de propósito? Aqui não podem ser palavras marcadas por interesses subjetivos, por gosto, por formas egocêntricas de qualquer tipo. Mas, fundamentalmente, é preciso que sejam palavras de adesão e seguimento. Se o Senhor enviou aquele personagem a testemunhar, eu vou dizer ao Senhor que acolho aquela missão de testemunhar. Se o Senhor disse ao personagem, crê, tenha fé, eu vou falar ao Senhor que me conceda o dom da fé. Agora é a hora, é o meu momento de falar. E também de minha súplica, e também do meu pedido, ou de gratidão. Eu estou com o Senhor que me ama. A linguagem pode ser espontânea. Estes são os passos que nos ensejam uma bela leitura orante da palavra.